Muitas pessoas têm um medo de, e se o Bitcoin falhar? E se a internet deixar de existir? E se ocorrer uma guerra nuclear e o mundo explodir? E se ah, houver um bug fatal do Bitcoin e o Bitcoin deixar de existir ou deixar de cumprir a sua função, que é a função de reserva de valor, por exemplo? Várias pessoas têm esse medo, certo? Mas é um medo irracional. E eu vou explicar por que nesse vídeo. E eu vou explicar porque não existe e se o Bitcoin falhar. Ou ele dá certo, ou todos nós seremos escravos. Essa é que é a verdade. Então vamos lá. Ô Thierry, e se o Bitcoin falhar? Bom, se o Bitcoin falhar, significa que agora as pessoas que tinham Bitcoin, digamos, vamos criar uma situação aqui na nossa cabeça. Vamos lá. Bitcoin hoje deixa de existir. Pum, do nada. Deixou de existir hoje às 20h57, no momento que esse vídeo está sendo gravado. 20h57 da noite deixou de existir. Bum. Ok. Nessa situação em que o Bitcoin deixa de existir, o que acontece é o seguinte. Só um momento. O que acontece é que as pessoas que tinham Bitcoin agora estão pobres. Agora, as pessoas que tinham o seu dinheiro em Bitcoin, elas estão pobres, elas estão excluídas financeiramente, elas estão eliminadas financeiramente, elas foram explodidas financeiramente. Essa que é real, certo? E as pessoas que não tinham Bitcoin, antes da exclusão, antes do desaparecimento do Bitcoin, basicamente não muda nada porque o patrimônio delas não estava em Bitcoin. O patrimônio delas provavelmente estava em moeda fiduciária. Ok? Então, se o Bitcoin acabar, quem se ferra a curto prazo são os Bitcoiners, são as pessoas que tinham Bitcoin e que de repente viram toda a sua riqueza sendo excluída, certo? Ok. Agora, a partir desse momento, a gente tem um problema. A melhor reserva de valor que existiu até hoje deixou de existir, que era o Bitcoin. Ok. Agora, as pessoas vão ter que buscar outras reservas de valor que provavelmente, na grande maioria dos casos, vão ser uma dessas aqui: imóveis, investimentos fiduciários ou ouro. Se tratando de ouro primeiro, ouro é um Bitcoin só que inferior, certo? O ouro é físico, o ouro tem vários problemas de divisibilidade, vários problemas de confiscabilidade, vários problemas de você determinar se aquele ouro é verdadeiro ou não. E a maioria das pessoas não tem a capacidade de descobrir se o ouro é verdadeiro, a maioria das pessoas não tem a capacidade de descobrir, de guardar esse ouro de forma segura, a maioria das pessoas não tem a capacidade e nem o dinheiro de fazer a manutenção da segurança desse ouro, porque se você tem ouro em casa, essa é que é real. Você não pode deixar que ninguém descubra que você tem ouro em casa, porque basta que alguém invada a sua casa e roube seu ouro. Da mesma forma, você não pode contar nem para familiares nem para amigos que você tem ouro, porque basta que eles, assim, não dá para confiar, né? Tipo, existem casos e casos no mundo. Essa é que é real. Então, quando você tem ouro, você tem um gasto muito grande com a segurança. Você tem um gasto muito grande com a manutenção dessa segurança. Tem que comprar cofre, tem que lembrar da senha do cofre. Se você esquecer a senha do cofre, vai ser muito difícil de você destruir esse cofre e pegar o seu ouro de volta. Não pode contar para as pessoas, não pode. Tem que aumentar a segurança da casa em si. Então, são vários problemas, né? Fora que se você quiser viajar com ouro para outros países, a verdade é que você não vai conseguir. Você vai ser taxado tanto na ida quanto na chegada do país, entendeu? Então, com ouro é impossível você ter uma reserva de valor e, por exemplo, sair do Brasil. Não dá. Não tem como. A não ser que você compre papéis de ouro. Mas se você comprar papéis de ouro, a verdade é que esses papéis não são ouro, são crédito de ouro. E você só vai saber se esse ouro existe, você só vai saber se o seu colateral tem esse ouro quando você tentar sacar esse ouro do banco, entendeu? E a gente já sabe como isso funciona com as moedas fiduciárias, por exemplo. Então aqui a gente tem o ouro, que apesar de ter sido uma reserva de valor boa por muito tempo, hoje em dia ela não cumpre esse papel de forma eficiente, porque é facilmente taxável, é facilmente confiscável, é facilmente
A pessoa que não conhece muito bem ouro, não conhece o sound money, ela basicamente pode ser escamada muito fácil. Então, a gente tem a segunda opção, que são imóveis. Ok. Então, para você ter reserva de valor em imóveis, primeiro você precisa ter o dinheiro para comprar um imóvel, certo? Você não compra fração de um imóvel, você não compra metade de um imóvel, ou você compra um imóvel inteiro ou você não compra. Então, as pessoas que vão ter acesso a esse tipo de reserva de valor são as pessoas que têm mais dinheiro, ok? Ok. Dito isso, as pessoas que têm mais dinheiro vão acabar comprando imóveis. O problema é que imóveis só valorizam se você tem um aumento na demanda por imóveis, ok? Imóveis só vão valorizar se você tem um aumento pela demanda e se você tem pessoas dispostas a comprar e alugar ou morar nesses imóveis. Eu pergunto para vocês, a população do Brasil está aumentando ou está diminuindo? Está diminuindo, certo? Em vários estados do Brasil, a população está diminuindo. Na maioria deles, a população está diminuindo. Cada vez mais, a população vai ser de mais velhos e menos novos, menos jovens, menos crianças, menos bebês. Ou seja, mais adultos e mais velhos, e essa população adulta tende a ficar mais velha, e a população jovem tende a ficar adulta. Ou seja, a pirâmide de faixa etária vai se inverter. E as pessoas estão tendo cada vez menos filhos. Ou seja, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, dada essa situação, imóvel vai ser um bom investimento? Porque se você não tem gente para comprar imóveis, você não, as pessoas não vai haver pessoas para comprar imóvel. É meio óbvio, né? Se existem cada vez menos gente, cada vez menos pessoas nascendo e a pirâmide da faixa etária está se invertendo, significa que existem cada vez mais velhos. E velhos geralmente não têm. Uh, eles não querem comprar imóveis novos. Eles querem morar onde sempre moravam, por exemplo. De dente. Ai. Então, nesse caso, imóveis também não são uma boa opção de investimento, porque no final das contas, você não vai. Você não. Primeiro, se você não tiver dinheiro, você não vai conseguir comprar imóveis. E se você tiver dinheiro e comprar imóveis, você vai ter que se deparar com imposto sobre os imóveis, vai se deparar com a burocracia sobre os imóveis, com o futuro do mercado de imóveis, que tende a desvalorizar pelo fato de que menos pessoas estão nascendo e menos crianças estão nascendo e as pessoas estão ficando mais velhas e velho não quer comprar imóvel. Velho quer morar num local e viver a vida dele, provavelmente na casa que ele já morou a vida inteira, por exemplo. Então, vale a pena comprar imóvel no Brasil? Eu acho que não. É uma boa reserva de valor? Não. Nunca foi. O imóvel no Brasil e no mundo inteiro, ele só é uma reserva de valor justamente porque as moedas fiduciárias não são reserva de valor. E as pessoas buscam outras formas de reservar, de guardar o valor do trabalho delas. Essa que é a verdade. E aí a gente vai para o último ponto desse vídeo, que são as moedas fiduciárias. Que são os investimentos, no caso. Ou seja, ouro a gente descarta. Imóveis a gente descarta. Moedas fiduciárias, investimento. Beleza, aí você vai investir em CDB, CDI, debentures. Você vai investir em renda fixa, renda variável. Você vai comprar título público, certo? Título do Estado. Lhes pergunto a você que está vendo esse vídeo. Quanto o real perdeu de valor desde que foi criado em 95 por aí? Quanto o real perdeu de valor? Quanto foi o aumento da base monetária do real desde 95? Foi mais de 50.000% de aumento da base monetária. Essa é o esquema, é o grande esquema de coisas. Mais de 50.000% de novos reais na economia. Pois é. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acham que nos próximos 10 a 20 anos, o real tem 30 anos de vida, por aí, nos próximos 10 a 20 anos,
o real vai ganhar valor em relação... vai ganhar poder de compra? O real vai ganhar poder de compra? Ele vai ganhar valor em relação a dólar, em relação a euro, em relação a outras moedas fiduciárias? O poder de compra do brasileiro vai aumentar em 30 anos? Ou vai diminuir? Pois é. Então, se você faz um investimento, a expectativa é que você receba um retorno em real que seja maior que a inflação. Só que a inflação, ela não é o aumento de preços, ela não é o IPCA. A inflação é a expansão da base monetária. O governo imprime dinheiro, mais dinheiro existe na sociedade, e como mais dinheiro existe na sociedade, a oferta de dinheiro aumenta. Mas a demanda por esse dinheiro continua a mesma. Logo, os preços aumentam ao longo do tempo. É simples dessa forma. A inflação, o aumento de preços, é consequência da expansão da base monetária. Essa é a questão. Então, quando você faz um investimento fiat, um investimento fiduciário, na prática, o que está acontecendo é que você está botando o seu patrimônio, o seu trabalho, o seu esforço físico e mental, botando o seu patrimônio numa moeda, num dinheiro que não retém valor, e aí você faz um investimento com esse dinheiro e recebe nesse dinheiro que está sendo diluído todo ano. Ou seja, você recebe o seu pagamento numa coisa que está sendo diluída, numa coisa que está ficando cada vez menos escassa, cada vez mais fácil de encontrar na sociedade. Isso é ou não é loucura? Isso é ou não é escravidão? É ou não é você basicamente ficar mais pobre a cada ano que passa? Então, investimentos também não fazem sentido nesse cenário. Porque se você adquirir essa opção, se você preferir a opção de fazer investimentos na bolsa, investimentos fiduciários, comprar título do governo, etc., você está assumindo que você quer ficar pobre. Você está assumindo o inevitável momento em que o seu patrimônio vai diminuir. O seu patrimônio, o seu esforço vai ser diluído perante a quantidade de moeda nova impressa pelo governo. Você vai trabalhar cada vez mais, produzir cada vez menos e receber cada vez menos. Esse é o ponto. Então a pergunta, a resposta final é para a pergunta: e se o Bitcoin falhar? E se o Bitcoin fracassar? A resposta é a seguinte: bom, e se o Titanic afundar? E as pessoas e os botes salva-vidas não existirem mais? O que acontece? Todo mundo vai morrer afogado. É impossível você existir numa água congelante enquanto um barco afunda, um barco de toneladas e toneladas afunda do seu lado. É impossível. A questão é que, quando se trata de patrimônio, né, de reserva de valor, as pessoas não vão necessariamente morrer, né, fisicamente. Mas elas com certeza serão extinguidas financeiramente. Elas vão depender cada vez mais de assistencialismo do governo. Elas vão depender cada vez mais de leis absurdas e o mercado vai ficar cada vez mais regulado. E com o mercado cada vez mais regulado, você tem cada vez menos capacidade de criar riqueza. Essa é a questão. Então, na prática, e se o Bitcoin acabar? Bom, então todos seremos escravos. Essa é a verdade difícil de engolir. Todo mundo vai ser escravo. Todo mundo vai depender de moedas fiduciárias e, portanto, vão poder falar, pensar, ouvir, comer, fazer, vão poder viver apenas da maneira que o Estado quer que você viva. Esse é o problema. Porque não é só a moeda fiduciária em si. São as CBDCs, são as moedas fiduciárias digitais, em blockchain. Só que não é blockchain, né? Basicamente, o sentido de blockchain é ser descentralizado. Se você tem uma blockchain centralizada, você não precisa de blockchain. Essa que é a verdade. Então, por exemplo, daqui a 5 anos, 6 anos, 10 anos, 2034, por exemplo,
As pessoas que não terem, né, se o Bitcoin não existir, as pessoas vão estar dependentes de moedas fiduciárias, vão estar dependentes e totalmente imersas dentro da matriz de CBDCs. Vão estar com seu ID, vão ter que acessar o ID, vão ter que fazer biometria para acessar a internet, vão ter que fazer biometria para acessar. Tipo assim, o Estado vai ter toda a informação da sua vida, da sua família, dos seus amigos, quem você conhece, quem você não conhece, onde você mora, o que você faz, onde você trabalha, qual a sua rotina. Isso tudo vai ser acesso a políticos. Fácil acesso. Entendeu? Esse é o problema. Num mundo onde não existe protocolo Bitcoin, é inevitável que todo mundo será escravo. Agora, faz sentido para políticos abolirem Bitcoin? Faz sentido para, sei lá, empresas abolirem Bitcoin? Não. Por quê? Pelo simples fato de que se você não tem uma boa reserva de valor, até você vai sofrer com isso. Então, até os indivíduos, até as organizações que teriam incentivo para destruir Bitcoin, elas não têm, porque até elas precisam de uma boa reserva de valor. Porque não é uma pessoa A ou X que depende dessa boa reserva de valor. É a sociedade como um todo. Você só gera riqueza numa sociedade se você tiver reserva de valor. Entendeu? Se você tiver uma forma de guardar o seu valor de uma maneira em que você consiga criar um facilitador de trocas, uma moeda, por exemplo. Né? Inclusive, o significado de moeda é isso, é você facilitar trocas. Um bom dinheiro se torna uma boa moeda no livre mercado. A questão é que a gente não vive no livre mercado, então as boas moedas, os bons dinheiros são separados da economia, são jogados para fora da economia, e o que fica na economia regulada são as piores moedas, são as moedas ruins, tipo euro, dólar, real, etc. São moedas fiduciárias e que podem ser impressas a qualquer momento, na quantidade que os políticos quiserem. Então é basicamente isso. Nesse cenário, na prática, se o Bitcoin deixa de existir, o que acontece é que todos serão escravos, todos dependerão de CBDC, todos dependerão de real digital, todos dependerão de assistencialismo do governo. E aí você basicamente perde sua liberdade. Você só vai poder falar, pensar, ouvir tudo que o Estado quiser que você faça. Qualquer coisa fora disso, você é um desertor, você é um criminoso, você é um assassino, sei lá, um bandido. E é isso. Ou seja, tomara que ele não fale, né? Agora vamos lá. Ok? Vamos fazer o pensamento oposto agora. E se o Bitcoin dá certo? Ok? Porque até o momento, ele está dando certo como o quê? Ele está dando certo como boa reserva de valor. Ok? São fases, são etapas. Primeiro, reserva de valor. E quando as moedas fiduciárias deixarem de existir, o Bitcoin vem como moeda. Ok? Inclusive, ele já pode ser usado como moeda. A questão é que não existe a demanda para ele ser usado como moeda pelo simples fato de que moedas boas existem numa economia livre. Se você não tem uma economia livre, se você não tem um livre mercado, portanto, você não as pessoas não vão ter um incentivo para gastarem suas moedas boas nessa economia. Elas vão gastar as piores moedas possíveis. É lei de Gresham, basicamente isso. Então, se o Bitcoin funciona em 10, 15 anos, 20 anos, se ele cumpre o papel dele, que já está cumprindo, inclusive está cumprindo melhor do que o esperado, e de uma maneira mais rápida que o esperado, então as pessoas que não têm Bitcoin, elas serão escravas com certeza. A qualidade de vida dessas pessoas vai ser diluída de uma forma exponencial a cada ano que passa. Porque se o Bitcoin der certo, significa o quê? Que a adoção institucional é 100%. Significa que até estados estão com reservas em Bitcoin. E se estados estão com reservas em Bitcoin, ok, aí a gente tem uma alteração. É incrível, né? Porque se o Bitcoin der certo, significa que estados deixam de existir no sentido de que eles não podem mais imprimir moeda. Porque se eles imprimirem moeda,
Quer dizer, eles até podem, né? Mas eles vão estar colateralizados em Bitcoin. Eles vão ter reservas em Bitcoin, entendeu? Os estados podem existir daqui a 30 anos, 40 anos. Realmente. Meu Deus, chegou a comida. Bom, rapaziada, é isso. Estudem Bitcoin.